Agora, então, eu convido a Gabriela Lopes da Cruz, que é nutricionista, pesquisadora do NUPENS, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, doutoranda em Nutrição e Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, para trazer as suas contribuições aí para a nossa mesa. Boa Boa noite, noite. Gabriela. Boa Tudo noite, bem? Gilberto. Tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem. E eu quero agradecer o convite. Vai ser um prazer a nossa conversa aqui hoje. Acho que a gente Está em vai. São, Oi? tá em São Paulo, Gabriela? Estou em São Paulo. Estou em São Tá em Paulo, São Paulo. sim. Muito bom. Que bom. Aqui o clima também, começo da primavera chegando, também se anunciando para a gente, né? Que bom, Gabriela. A gente agradece muito o seu convite e fica com você agora. Vamos lá. Tá, eu vou tentar compartilhar a tela. Você me avisa se der certo. Oi? Foi. Sim? Foi. Tá em tela cheia? Tudo ok? Posso? Então, ok. Então, novamente, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Gabriela, né, como já foi apresentado, sou nutricionista, pesquisadora do NUPENS. E hoje eu vim aqui falar um pouco, né, desse assunto que é tão encantador e interessante para tantos nós, né, sobre a alimentação. Então, os desafios da alimentação saudável, como comer bem no século XXI. Primeiro, queria comentar um pouco sobre dois atributos da crise que hoje nós temos no mundo em relação à alimentação. Duas questões são importantes, né? Primeiro, os padrões atuais de alimentação que a gente tem no mundo hoje, eles determinam boa parte das doenças e dos adoecimentos que nós temos no mundo. Doenças, adoecimentos, mortalidade precoce, tantas perdas em saúde relacionadas à forma como nós nos alimentamos. Então, doenças crônicas, como diabetes, doença cardiovascular, colesterol alto, hipertensão, obesidade, até alguns tipos de câncer, depressão, eles se relacionam com a forma como a gente come. Se estima que 2/3 dessas doenças crônicas que nós temos hoje no mundo, ele se deve à má alimentação. Isso não era assim há algum tempo atrás, tornou-se dessa forma. Outro ponto importante aqui é a questão dos impactos que a produção de alimentos tem no mundo em relação ao meio ambiente. Então, o nosso padrão atual de alimentação, hoje, no mundo, ele é responsável por 30% das emissões de gases de efeito estufa que nós temos no mundo, que estão relacionados com danos ambientais e aquecimento global. Então, tanto para a saúde humana quanto para o planeta, a forma como nós nos alimentamos hoje, ela não está adequada. Ela não é adequada. O nosso desafio é saber para onde a gente tem que ir, né? Como nós temos que nos alimentar, então? Como resolver esse problema que não é adequado nem para o ser humano, nem para o planeta Terra, no geral. Esse aqui é o Michael Pollan. Ele é um jornalista e um historiador. Ele é uma pessoa que estuda alimentação, ele tem muito bom em se comunicar, né? Em criar frases síntese, né? De questões alimentares. E ele cunhou uma frase sobre o que seria uma alimentação saudável. Essa frase tem 7 palavras, em inglês eu trouxe aqui. Ele diz: eat food, not too much, mostly plants. A tradução para o português seria: coma comida, não muita, e principalmente vegetais. Então, o que o Michael Pollan quis dizer com essa frase, né? Ele conseguiu sintetizar numa frase tão curta uma questão tão importante aqui da alimentação saudável, né? O que seria uma alimentação saudável? Quando ele fala principalmente vegetais, a gente entende que
a se alimentar. Os alimentos de origem animal, quando eles são comidos em excesso, eles causam alguns problemas de saúde, especialmente alimentos embutidos de origem animal, causam alguns problemas de saúde relacionados até com cânceres, os relatórios da OMS. Eles causam muitos danos ambientais e eles, economicamente, eles são inviáveis, eles têm um custo muito alto para o planeta. Então, principalmente vegetais, a gente entende. Quando ele fala não coma comida não muita, a gente também entende que comer exageradamente é ruim para a saúde, está relacionado com ganho de peso, obesidade, que é um fator de risco para diversas outras doenças. Então, no final da frase, a gente consegue compreender. Agora, quando ele fala coma comida, né? O que ele quer dizer com isso? A gente pode comer alguma coisa que não é comida? Tem como que a gente come não ser comida, né? E é um pouco sobre isso que nós vamos discutir aqui. Eu trago aqui essa classificação de alimentos que chama classificação nova, para a gente entender um pouco essa questão da comida, né, do se alimentar. Classificação nova, ela é uma forma de dividir os alimentos, agrupar os alimentos de acordo com o seu processamento e propósito. Processamento industrial e propósito. Ela divide em 4 grupos, e a gente vai ver um pouco de cada um deles aqui. São os alimentos, então, in natura ou minimamente processados, é o grupo 1. Grupo 2, ingredientes culinários processados. Grupo 3 são os alimentos processados e o 4, os alimentos ultraprocessados. Os alimentos in natura ou minimamente processados, para a gente entender o que eles são, aqui eu trouxe algumas imagens, mas são alimentos in natura, começando por eles, são os alimentos que, quando a gente tem acesso a eles, eles são muito parecidos com a forma como eles estão na natureza. Então, por exemplo, todas as frutas, vegetais, os ovos, tubérculos, raízes, as carnes frescas in natura, esse é o grupo de alimentos in natura, que a gente chama. Os alimentos minimamente processados, eles são alimentos in natura que passaram por um processo mínimo, um processo de limpeza, remoção de partes não comestíveis, um processo de separação, esses são processos mínimos que eles passaram. Por exemplo, todos os grãos, aqui a gente tem feijões, lentilha, ervilha, os grãos aqui, os cereais, né? Cereais, os grãos, arroz, e esses leguminosas que eu citei. O arroz também é um minimamente processado. Eles passam por algum processamento, mas muito pouco, em relação à forma como eles estão na natureza. As farinhas, elas são alimentos minimamente processados. O leite, que passa por uma pasteurização, que passa pelo um processo de OHT para a gente consumir. Esses são alimentos in natura e minimamente processados. São alimentos que o ser humano ele consome há muito tempo, né? Desde que o homem é homem, a gente vem consumindo alimentos desse grupo alimentar. O segundo grupo que eu coloquei aqui em cima são os ingredientes culinários processados. Eles são uma extração de alguns alimentos do primeiro grupo. Então, dentro desse grupo, nós temos os óleos, o açúcar branco ou açúcar mascavo, a manteiga e o sal. Esse tipo de alimento, nós não consumimos ele isoladamente. A gente não come uma colher, né? São alimentos que são usados para preparar outros, para fazer uma receita, para criar um prato. Eles têm essa característica, e eles normalmente são uma extração de um alimento do primeiro grupo. Então, o açúcar é a glicose da cana, os óleos, azeites, eles são a gordura da soja, ou da azeitona, ou do milho. A manteiga é a gordura do leite, né? Então, esse é o nosso segundo grupo de alimentos, os ingredientes. E o terceiro grupo, alimentos processados. Aqui a gente tem conservas de pimentas, a gente tem azeitonas, palmito em conserva, milho em conserva. Os pães estão aqui também, que são pães de fermentação natural, pães que são feitos com farinha, com água e fermento, com poucos ingredientes. Aqui nós temos o queijo também, que passa por um processo de fermentação, de cura, e aqui também as conservas, que é um alimento feito com uma fruta adicionado de açúcar.
assim como as conservas de pimentas, né? Pode ser também feito com o sal. Esses 3 grupos aqui que eu coloquei, eles são, basicamente, o ser humano, a maior parte da sua existência na Terra, ele se alimentou à base desse tipo de alimento. Ele fez preparações culinárias, a gente faz preparações culinárias misturando alimentos desses grupos, principalmente dos alimentos in natura, com ingredientes culinários. Então, quando eu vou fazer um feijão, quando eu vou fazer um arroz, um legume refogado, uma salada, as preparações, uma moqueca, um escondidinho, até um doce, um bolo caseiro, uma sobremesa caseira, um cuscuz, quiabo, o que for. Nós fazemos essas preparações e os alimentos processados acompanham também o queijo, o pão, eles são muito... É um processamento, mas é um processamento muito antigo, já está há muito tempo. O pão é muito antigo, o queijo é muito antigo nas civilizações humanas. Então, isso aqui foi a base da nossa alimentação e tudo bem, a gente pode falar, mas eu não posso colocar, às vezes, sal demais, às vezes eu posso colocar açúcar demais e ficar desbalanceado. Isso pode haver, mas, no geral, essa foi uma combinação muito positiva para a nossa alimentação. Isso foi um sinônimo de alimentação saudável. E isto era mais ou menos dessa forma até uns 100 e poucos anos atrás, a gente apareceu no mercado uma outra categoria de alimentos, que são esses alimentos chamados ultraprocessados. Eles são muito recentes. 200 anos atrás, a gente não tinha um ultraprocessado. Eles são alimentos que são formulados necessariamente por uma indústria alimentar, e eles têm características que são completamente diversas dos três grupos que a gente acabou de conversar sobre. Então, por exemplo, a Coca-Cola, né? Os refrigerantes, a Coca-Cola, que foi talvez o primeiro ultraprocessado que surgiu, era um alimento, uma bebida, né? Criada nos Estados Unidos por um farmacêutico, que um dia, em seus experimentos, resolveu misturar água com bicarbonato de sódio, então apareciam as bolhas, o gás, ficava interessante, colocar açúcar, então fica doce, palatável, e colocou extrato de noz de cola e folhas de coca. E isso dava um estímulo no sistema nervoso central, dá aquele up, dava uma revigorada, e aí ele criou a Coca-Cola. E isso se vendeu muito. Se vendeu muito, assim como hoje se vende muito. Refrigerantes são uma venda altíssima. E eles são muito, para o produtor, eles são muito baratos para a indústria. Porque eles estão lidando com ingredientes muito baratos. É água, açúcar, extratos. A matéria-prima dos ultraprocessados, ela é muito barata. E essa é mais ou menos a fórmula da matéria-prima de todos os outros ultraprocessados. Quando nós temos molhos industrializados, molhos prontos. Quando nós temos salsicha, por exemplo, a salsicha ela é uma carne reconstituída. Elas são diversas partes de uma carne reconstituída em um novo alimento que se transforma na salsicha. E diversos outros ultraprocessados, normalmente, eles têm essa característica, eles são normalmente ricos em sal, em açúcar, eles têm sempre essa grande presença de aromatizantes, de corantes, de aditivos químicos artificiais. E são aditivos químicos que são derivados de petróleo, que a gente faz esses aditivos. Então, eles dão um novo aroma, um novo cheiro, e eles estimulam as nossas papilas gustativas para que aquele sabor seja muito intenso na boca. Então, eles levam as características de um alimento ultraprocessado, leva ao maior consumo. Assim como as características físicas dele, um tamanho de um pacote. É muito difícil abrir um pacote de salgadinho e não comer ele inteiro. Eles são feitos em porções, grandes porções, para serem consumidas inteiras. Assim como eles também, os ultraprocessados, eles sempre trabalham com um marketing e uma propaganda muito forte. Na televisão, a gente já cansou de ver propagandas de ultraprocessados, dos mais diversos tipos. Em tempos atrás, até coisas, né? Vale por um bifinho. A gente tinha, né? De certos
como dizer, produto lácteo para crianças. Então, é um marketing muito agressivo que a indústria usa também, e tudo isso somado faz com que o aumento desses alimentos, o consumo desses alimentos, cresça cada vez mais. E hoje nós temos robustas evidências na literatura científica das relações entre o alto consumo desse tipo de alimentos ultraprocessados, com a obesidade, com as doenças crônicas, então com o diabetes, com o colesterol alto, com a hipertensão, com doença arterial coronariana, com depressão. Temos relações estabelecidas, fortes relações entre o consumo de ultraprocessados e diversos tipos de cânceres, e até mortalidade por todas as causas. O consumo excessivo desse tipo de alimento está relacionado. Então, esse é um produto, é um tipo de alimento que ele causa um grande dano na saúde humana e também na saúde ambiental, porque esse é um alimento essencialmente feito por indústrias, e eles necessariamente empacotado, então gera muito transporte, a logística de transporte, embalagem, mercado, tudo isso também é muito caro. Então, os ultraprocessados, quando Michael Pollan, né, voltando naquela frase que é tão boa essa frase, coma comida, quando ele quer dizer coma comida, é disso que ele está falando. Ele está falando desse tipo de paradigma. Alimentos in natura, ingredientes culinários, alimentos processados, comida, preparações culinárias, e não ultraprocessados, que são tão recentes. Aqui eu trouxe de um estudo que saiu esse ano, que traz a quantidade de ultraprocessados consumidas em alguns países. Foi feito esse levantamento. Então, quantos por cento da dieta desses países correspondem a ultraprocessados? Que é esse laranja claro, eu coloquei aqui nesses gráficos. Então, no Reino Unido, mais de 50% das calorias da dieta de uma pessoa do Reino Unido, mais da metade, vem de alimentos ultraprocessados. Nos Estados Unidos também. O Canadá aparece aqui com metade, a Austrália quase chegando ali. E aqui embaixo a gente tem o México e o Chile, um pouco mais de um quarto. Brasil, Colômbia aqui com menos. O consumo no Brasil, hoje, é de aproximadamente 20% da dieta. As calorias vêm de alimentos ultraprocessados. Só que a gente entende que esses países, os países em desenvolvimento, a tendência é seguir o padrão, é chegar no mesmo lugar de onde estão os países aqui da linha de cima, nossos países, desses países desenvolvidos. Então, o consumo de ultraprocessados, ele tende a aumentar, e aumentar muito. A gente acompanha em pesquisas pesquisas com evolução temporal, que o aumento de consumo desse tipo de alimentos, ele vem aumentando. Então, esse é mais um marco, porque é importante a gente olhar para o consumo desse tipo de alimento, já que o prejuízo para a saúde é tão grande. E, por fim, eu trouxe aqui, nós temos no Brasil o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial que traz diretrizes de alimentação saudável para o Brasil. O guia é um documento muito importante que a gente tem hoje. Ele é uma grande conquista, ele é um documento reconhecido no mundo inteiro. Guias alimentares de outros países já se espelharam, se basearam no guia brasileiro para atualizar suas recomendações de o que comer e como comer. Então, esse documento é realmente uma grande fortaleza que a gente tem aqui no Brasil. E eu trouxe aqui os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, segundo o guia. Então, o primeiro passo para ter uma alimentação adequada e saudável é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Então, são aqueles alimentos, frutas, verduras, especialmente os de origem vegetal, esses têm que ser a base. Isso é o que a gente mais tem que comer, são esses. Número 2, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, os ingredientes culinários, eles têm que ser utilizados, porque a alimentação saudável é a alimentação de preparações culinárias. A gente tem que cozinhar. Só que sempre moderadamente, usando moderadamente quantidades de sal, açúcar e das gorduras.
O terceiro passo é limitar o consumo de alimentos processados. Então, pães, queijos, eles são um complemento na nossa alimentação, mas eles devem ser limitados. A gente não pode ter um consumo desenfreado desse tipo de alimento. E a 4 seria evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. O passo 5, e isso é muito interessante porque o nosso guia ele não fala só o que comer para ter uma alimentação saudável, ele fala também do como comer. Então, ele traz aqui no passo 5, comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia. Trazendo exatamente aqui questões de comer com atenção, comer quando a gente come, fazendo outra coisa, a gente acaba não prestando atenção no que a gente está comendo, no quanto você comeu, se eu comi porque eu ainda estava com fome, ou se eu comi para esvaziar o prato, para acabar logo essa tarefa. Então, é colocado esse comer com atenção e, se possível, comer com companhia também. Também faz parte de uma alimentação adequada e saudável, o como comer. O passo 6, ele fala sobre fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, porque, claro, se eu vou fazer minhas compras num mercado lotado de ultraprocessados que não tem uma oferta de alimentos in natura, eu vou comprar o que tem ali, os ultraprocessados. Então, a ideia aqui é estimular a ida em locais que vão ter uma grande oferta desse tipo de alimentos. Então, feiras, sacolão, esse tipo de mercado que ofereça alimentos do grupo 1 em abundância, porque no mercado o marketing, a propaganda do ultraprocessado, ele é muito forte. Quando a gente passa nas prateleiras, né, vai no mercado, passa pelos corredores, o produto quase chama a gente, né? Eles falam, rico em cálcio, rico em vitamina A, rico em vitamina C, rico em mais não sei o quê, sem gordura, sem açúcar, e o consumidor fica confuso nesse momento, e existe um marketing muito grande ali, uma propaganda muito grande para pegar o consumidor. Então, quanto mais a gente puder fazer nossas compras em locais que tem uma grande oferta desse outro tipo de alimentos, arroz, feijão, as verduras, legumes, carnes frescas, melhor. O 7 aqui, desenvolver habilidades e partilhar habilidades culinárias. Não, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, porque cozinhar para uma alimentação adequada e saudável, cozinhar é muito importante, e especialmente aqui no 7, trazendo a questão de nunca deixar o cozinhar como uma função de lado, como uma coisa exclusiva da mulher, por exemplo, é uma coisa muito assim, uma obrigação colocada sempre para a mulher fazer. A mulher tem esse fardo, acaba sendo um fardo diário, esse cozinhar, vira uma coisa terrível, porque é uma obrigação. Então, se todos podem contribuir e participar desse momento na cozinha, isso também é importante para ter uma alimentação adequada e saudável. A gente não vai conseguir mudar isso se o esquema for ainda uma pessoa ali tendo essa obrigação. O 8º passo é planejar o uso do tempo e dar espaço, e dar à alimentação o espaço que ela merece, porque é necessário o planejamento do que comer, porque senão a gente cai nas armadilhas dos ultraprocessados. Eles estão prontos para consumo, eles são muito acessíveis para toda hora. Vou pegar alguma coisa congelada, uma lasanha congelada. Se a gente não planeja a nossa alimentação, a gente acaba recorrendo aos processados. Eles são rápidos, são fáceis, então é importante planejar, porque isso é a sua saúde no fim das contas, né? 9, dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora, então locais como quilos, restaurantes que servem uma comida caseira realmente feita ali, e não fast foods e todo esse tipo de rede. E, finalmente, o 10, que é o ser crítico quanto a informações, orientações, mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais, que é um pouco essa questão que eu comentei, o quanto que a indústria ela investe em propaganda, ela investe nesse marketing agressivo, às vezes propaganda para criança, que passa no meio do comercial de desenho, ou mesmo as propagandas para os adultos, coloca lá um rótulo, isso é fit, isso não tem glúten, isso não
ela vem com vários elementos que a gente associa a uma alimentação saudável, mas é muito difícil para o consumidor saber o que é saudável, mas isso é bom comer isso ou não? É rico em? Está falando aqui que é rico em vitamina A, B, C e D, mas se no final é um ultraprocessado, né? Os alimentos, as frutas, as verduras, eles não têm esse tipo de propaganda. Não está escrito lá uma couve, ela é só uma couve. Eu nunca vi uma propaganda de uma couve na minha vida. É um alimento riquíssimo em vitaminas, minerais, fibras. É um alimento riquíssimo, ótimo para o nosso organismo, mas ele não conta com essa propaganda. Agora, se a gente passar no mercado, vai ter lá uma bolacha enriquecida em vitamina A e C, zinco, e a gente acha isso, nossa, como é saudável, como é interessante esse alimento, mas muita calma, né? Uma vez eu li uma frase que eu gostei muito, que dizia: quanto mais um alimento tenta se vender para você, mais você tem que olhar com atenção. Exatamente questionando esse ponto da propaganda do ultraprocessado, né? Um feijão, arroz, uma batata, a gente não tem essa propaganda desse tipo de alimento, né? Bom, e é isso. Tentei trazer um pouco aqui desses conceitos importantes para a gente discutir a alimentação e o processamento, né? E algumas das orientações que o Guia Alimentar traz para a gente. Eu agradeço muito. E aqui deixo meu contato, aqui meu e-mail. Fico aberta aqui as referências também. Fico aberta a perguntas e a discussão. Muito bem, Gabriela. Não sei se eu tenho que parar a apresentação aqui. Gilberto, me salva. Isso! Gabriela, muito legal, assim, muito bom as discussões que você trouxe, os conteúdos. O guia realmente é o nosso xodó, né, de quem estuda alimentação, saúde e nutrição, porque realmente é uma super referência. E depois eu quero até te fazer umas perguntas para você trazer um pouco de discussão sobre isso. A gente já vai chamar agora a Daniela, mas eu gostaria de lembrar um ponto que você falou, muito importante, sobre como esse processo de industrialização fez uma transformação muito incisiva sobre os alimentos, e eles se distanciaram da natureza, né, do seu ser vivo de origem, de tal forma que eles ficaram realmente inadequados para manter a nossa saúde em pé, né, a nossa saúde sustentada. E o Ayurveda, Gabriela, fala exatamente isso, né? O Charaka Samhita, que é um texto clássico do Ayurveda muito antigo, ele vai dizer que a qualidade da nossa alimentação, né? Então a qualidade dos alimentos que a gente coloca na nossa mesa são determinantes da nossa saúde de forma geral, mas também no nosso estado mental, psíquico. Você falou aí, né, de associação, de consumo de ultraprocessados com depressão, outros desfechos de saúde mental, né? Nossa, muito interessante. E as pesquisas têm mostrado tudo isso, né? Então, a Ayurveda, mais uma vez, como uma ciência milenar, encontrando pesquisas, né, muito atuais sobre os impactos desse processamento. Muito bom, Gabriela. Te agradece bastante e já voltamos com você. Ok. Então, gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo 2 dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!